Fala pessoal, bem-vindo a bordo, direto aqui do Vela Show na Ilhabela. Hoje a gente vai ter um assunto muito sério, muito importante, que é sobre tintas marítimas. A gente vai conversar com o Raymond... Como é o seu sobrenome? Grantam, da Coninco. A gente vai falar sobre tintas em geral, né? Desde o costado, tintas anticrustante até o mastro, né? Pode dizer, da ponta da quilha a topo do mastro, nós temos todos os produtos. Perfeito. Seja muito bem-vindo, Sr. Raymond. Eu sou apaixonada por boas histórias. Que bom. Nós estávamos aqui antes, né, fazendo a análise aqui da nossa pauta. Em off, né? Em off. E o Felipe falou, poxa, isso aqui devia estar gravando, então a história é boa. E aí uma coisa que eu me identifico com o senhor, eu vou contar um pouquinho dessa história, que é o seguinte. Eu montei essa agência de comunicação há 12 anos atrás, e aí eu fui velejar. Quando eu fui velejar, eu vi que o mercado da náutica não tinha uma agência que comunicasse com a náutica. Correto. E aí ali eu vi uma lacuna no mercado. O senhor começou com uma lacuna também, não foi? Exatamente. Como é que foi esse começo? Conta pra gente. Então, justamente, quando eu trabalhava no estaleiro, nós atendíamos N fornecedores, etc. E aí tinha um fornecedor que queria entrar no mercado de náutica. Era uma firma nova na época no mercado, e acabaram me convidando para ser representante deles. Por alguns anos eu trabalhei em paralelo com as duas coisas, e depois eu vi que a coisa ia andar bem, ia deslanchar, e aí acabei me desligando do estaleiro e dei continuidade com a empresa. Isso desde 1986. Então há 38 anos o senhor deu essa virada de chave. Sim, exatamente. E desde então, Sr. Raymond, o senhor vem aí, né, testando produtos e vendo como, de fato, você conseguiria oferecer o melhor produto. E Correto. aí, o Felipe estava falando com o senhor aqui que não é só vender a tinta, né? A Exatamente. aplicação é muito importante. Exatamente. Né? A qualidade do produto o DNA se da compromete. empresa, desde o começo, sempre foi consultoria, indústria e comércio. Daí vem o nome da empresa. Né? Por que a consultoria? Porque todo dono de uma embarcação, ou armador, que se chama tecnicamente, ele quer um bom resultado na pintura dele. E o que a gente via no mercado era justamente o contrário. Simplesmente a loja vendia o produto, o pintor pintava e ninguém olhava para o lado técnico do assunto. Então, nós começamos desde o início a prestar consultoria à pessoa, a quantificar, especificar os produtos corretos para aquela aplicação, aquela necessidade e quantificar também. Então, íamos à embarcação, medimos a embarcação, cálculos da área molhada, para calcular. Por quê? Ninguém quer ter desperdício, ninguém quer ter falta. Tem que aplicar a quantidade certa. E assim que nós fomos crescendo ao longo do tempo. A gente falou também da questão da umidade, que influencia muito na aplicação da tinta, o espaço entre Exatamente. Também dentro desse conceito de consultoria, hoje nós temos praticamente 60 procedimentos escritos para enviar ao cliente, quando compra o nosso material, para ele ter aquilo detalhado, uma receita, na verdade, exatamente como você falou. Como aplicar, como lixar, como preparar, como desengordurar, enfim, aplicar uma primeira demão, como misturar. Normalmente as tintas navais são duas partes, parte A, parte B, para não esquecer isso aí. Depois lixar com lixa número tal, grão tal. Então aquilo tudo detalhadamente até ficar pronto. Eu acredito que subir o barco, a gente sobe de 2 em 2 anos. Então a gente tem aquele tempo para fazer o serviço da melhor maneira possível. Né? Exatamente. 2 anos, antigamente, é até meio otimista. Porque com as tintas das gerações anteriores, era de ano em ano. Era fatídico. Aí, ao longo do tempo, não só nós desenvolvemos produtos próprios, mas outros concorrentes também começaram a vir com gerações mais modernas de produtos. Então, hoje já passou, como você falou, 2 anos. Continuando dentro desse raciocínio,
nós ao longo de muitos anos, revendendo às vezes produtos de outros fabricantes, mas sempre dando a consultoria e orientação. Mas em paralelo, fomos desenvolvendo nossos próprios produtos. Muitas vezes tentativa de acerto, erro, testa, não dá certo, dá certo. Então hoje nós conseguimos atingir, no caso de anticrustante, uma tinta que dura 36 meses. Tá? Hoje é única no mercado que atinge esse patamar. Precisa ter um cuidado também após a aplicação de manter o fundo também com a limpeza. Perfeitamente, bem colocado. Dentro das nossas recomendações está incluído essa instrução. Nós só daremos garantia ao produto desde que a pessoa faça as manutenções que nós indicamos. Por exemplo, qual que é a razão? Ficando por enquanto no ponto só da anticrustante. A anticrustante moderna, ela é autoesfoliante. Ela se dissolve como se fosse um sabonete dentro d'água. Tá? Desde que tenha uma velocidade acima de 15 nós. Abaixo de 15 nós, esse efeito não se consegue com satisfação. Não é satisfatório. Então tem que se fazer manualmente. Qual é a razão disso? Qual é a explicação? Imagina que você tem uma espessura de tinta como se fossem meus dedos aqui, embaixo do barco. O biocida está distribuído em todos eles, todas as camadas. Porém, aqui é diluída na água, que é dissolvida na água, é só da última camada. Chega num ponto que essa camada, aqui só sobra pigmento, resina, os biocidas já acabaram. Então, manualmente, se mergulha no veleiro, se dá uma escovada com uma Scotch Brite, você vai tirar essa camada que vamos chamar de morta, não está mais ativa, e você tem a camada subsequente. Então você vai gradualmente prolongando a vida da sua pintura. E o senhor recomenda aquela esponjazinha vermelha da 3M para fazer essa limpeza? Olha, o pessoal tem usado aquela verdinha da 3M normal, ou as industriais que são um pouco maiores, são satisfatórias. Maravilha. Seu Raymond, você pode contar um pouquinho pra gente o que você trouxe para o Vela Show e também, né, como é que é para o senhor, ao longo desses 38 anos de empresa aí, estar participando dessa feira aí de vela? Bom, para mim foi uma grata surpresa, primeira vez que estamos participando. A recepção foi muito boa, encontramos muitos amigos aqui, conhecidos, obviamente ao longo desses 38 anos, né? Fizemos amizades com muita gente, muitos clientes. Eram clientes que se tornaram amigos justamente pelo esse DNA da empresa. E então vir para cá e ver todo mundo da Náutica foi muito gratificante. Aqui nós trouxemos catálogos novos, trouxemos os banners, que é justamente para orientar as pessoas, e temos um sucesso bom em termos de retorno. São vários orçamentos que temos para fazer a partir de segunda-feira. Maravilha! E quem quiser adquirir os produtos da Coninco, como é que faz? Como nós somos uma indústria e comércio de fábrica, vamos chamar assim, nós distribuímos a partir do Guarujá para o Brasil inteiro. Essa semana mesmo mandamos tinta para como chama? Cabo Frio, Mangaratiba, Florianópolis. Não há limite. E o senhor tem representante, senhor Raymond? Temos um em Ubatuba e possivelmente teremos um em Itajaí. Pronto. Bom, o senhor sabe que eu sou lá de Salvador, né? Acredito que tem várias empresas para eu indicar para o senhor depois, que eu tenho certeza que vão Tem alguns interessados em Salvador, mas ainda não está concretizado. Perfeito, perfeito. A gente falou muito sobre a tinta anticrustante, mas o veleiro, a nossa frota muito antiga, ela precisa ser revitalizada. Certo. E qual é a tinta indicada para pintar um costado? Perfeito. Baita pergunta. Há um erro no mercado de muita gente querer repintar o barco com gel coat. Tá? Vou começar pelo lado errado. O gel coat é um excelente material quando você constrói o barco dentro do molde. Fantástico. Não há erro nenhum. Porém, ele tem uma vida útil de aceitar uma nova pintura em cima apenas 7 dias. Passado esse prazo, não há mais aderência química entre os produtos. Então, com essa explicação, o que é
que adere a um gel coat antigo, no caso um barco antigo, nossa frota realmente é muito antiga, são primers epóxi de alta aderência. Nós temos na nossa linha. Então se lixa um costado velho, se aplica o primer de alta aderência, que é o nosso Condura SP350, e depois se dá um segundo primer, caso necessário, tem alguma correção, alguma massinha que tem que colocar. Se for um grande defeito, nós temos um produto que também foi desenvolvido por nós, que chama massa microball, que é uma massa epóxi de alta espessura, extremamente resistente ao impacto, mesmo se o barco flexionar ao longo do seu uso, ela não trinca, ela flexiona, ela lixa muito fácil e se tiver um impacto num cais ou coisa assim, ela não vai desplacar. Então, a gente conseguiu, numa formulação, ter um produto muito versátil. E isso tanto serve para barcos de fibra, alumínio, metal, aço, sem problema nenhum. Maravilha, maravilha. E por ser, só uma perguntinha, por ser a tinta ser epóxi, ela ajuda também a proteger o casco, uma micro ranhura que possa ter? Então, a sequência de pintura seria o Primer SP350, que é um primer de baixa espessura, porém de alta aderência. É uma característica específica dele. Depois se dá um segundo primer, aí sim de alta espessura, para proteger a fibra, como você mencionou, e depois desses tem também com os acabamentos poliuretânicos. Perfeito, os barcos antigos também, Sim. Que possivelmente pode ter osmose, Sim. acaba ajudando também. Corretamente. A proteger, né? Essa é uma outra pergunta interessante. Também, ao longo desse processo todo de desenvolvimento de produtos, desenvolvemos um gel à base de epóxi, chama gel barrier. Então, se um barco tem osmose, já fizemos vários reparos com total sucesso. O pessoal sobe o barco, retira as bolinhas, etc. Faz o furinho ali para sair. Faz o furinho e tal, lixa o gel velho todo fora, porque ele já não presta mais. Está contaminado. Deixa secar 3 meses, coisa que o pessoal protesta, mas é assim a técnica. Às vezes usa um soprador para secar, né? Não, pode se acelerar com lâmpadas, com aquecedor, fazer uma cortina preta, a gente consegue acelerar um pouco. Mas em média são de 60 a 90 dias, não adianta chorar. As carteirinhas que ficaram depois de remover e passar a primeira demão de gel barrier, se passa a massa microball, como eu falei, preenche aquilo tudo, lixa e aplica mais 2 demãos de gel barrier. Com isso você cria um filme 100% estanque. Isola. Totalmente estanque. Ali, se deixou secar os 90 dias e passou esse gel barrier, não volta mais osmose. Eu tenho um case muito interessante de um barco clássico, um barco de grife, é um Swan 40 pés. Já antigo, você consegue abrir? É um barco antigo, que era do Yacht Clube de Santos, e ele foi vendido para Vitória. Passado algum tempo, o dono me liga, o novo proprietário, já me conhecia de alguma forma, desesperado porque o barco dele estava chapado de osmose. Fui a Vitória, onde o barco estava, e realmente estava em petição de miséria, dava pena de ver o barco. Eram buracos desse tamanho e se cortava a fibra com uma espátula, assim, sem resistência nenhuma, totalmente mole. Passamos a receita a esse proprietário e, enfim, ele fez o serviço, ficou satisfeito e perdi contato com ele totalmente. Anos depois, coisa de 20 anos depois, eu vi esse barco no Pier 26, no Guarujá. Não sabia nem de quem era o dono no momento. Porém, tive a curiosidade de ver como é que ele estava, o resultado daquele trabalho anterior. Perfeito. Ele não deixou sequela absolutamente nenhuma. Tempos depois, conheci o novo proprietário e falei para ele, arregalou 2 olhos desse tamanho, falei, fica tranquilo, teu barco está inteiro.
Pode continuar velejando, que não vai acontecer mais. É um caso bem interessante de recuperação de um casco antigo que tem solução. Sim, sim. Sr. Raymond, eu estou tendo uma aula aqui com vocês dois, né? E eu fico pensando, quem está em casa e quer saber mais sobre os seus produtos, sobre todas essas, né, variações e consultorias que o senhor tem, como é que faz? Só ligar. A gente está sempre aberto. Tem um site na internet? Tem. Então, através do site... O www.coninco.com.br. Perfeito. A gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? Bom, então isso é fundo. Na sequência vem os primers da envenenada e envenenada, que é essa que a gente tem para 36 meses, que a gente recomenda em termos de custo-benefício de letra, porque uma coisa é você subir um barco ano em ano, você tem o custo da subida, da mão de obra e da repintura. Ou você faz isso a cada 3 anos. Apesar da tinta custar uns 20% mais caro que as normais, você não vai ter a repintura tão frequente. Então o custo-benefício vale a pena. É verdade. Perfeito. Sem dúvida. E aí, Lipe, fica com vontade de querer entrar dentro do site do Coninco e ver todas as variações, né? Mas se quiser agora, a gente pode conversar sobre o costado também. Sim. Vamos falar E assim. a gente está na frente do stand aqui, eu estou vendo que tem vários produtos e também o senhor está hoje com representantes aqui também, não é isso? Estamos com o nosso pessoal de vendas, né? Perfeito. Bom, no costado, aproveitando a história do barco antigo, também é a mesma coisa, se dá um primer de alta aderência, se dá um primer intermediário, se corrige com massa, alguma coisa. E epóxi. E aí dá, de epóxi. Depois 3 demãos de poliuretano marítimo. Muita gente tem pintado barcos tinta automotiva e é um desastre, infelizmente falando. Não é tinta apropriada para mar, por 2 razões muito específicas. Carro não vai na água. O carro fica em terra. O barco que está no mar, ele tem UV diretamente em cima do casco. É sol e água salgada. Água salgada, deixando cristais de sal no costado, que formam uma lente que acelera o processo de envelhecimento. E temos o UV refletido na água. Tá? Então ele bate e reflete. Então você tem duas incidências de UV agravado por cristais de sal. Então, a aceleração do envelhecimento. Então, você tem que ter produtos desenvolvidos para aquela situação. E ele tem que ser flexível o suficiente para suportar. Trabalha, né? Exatamente. E o Convés, que a gente tem esse problema do antiderrapante também. Bom, vamos achar a solução também. Sr. Raymond, essa forma que o senhor tem de trabalhar ao longo desses 38 anos, o senhor já pensou em capacitar as pessoas? Porque eu vejo que tem conhecimentos assim que são muito técnicos, né? Sim, o senhor já pensou em montar uma escola, de treinar esse povo que trabalha? Tem tantas variações, ia ser perfeito. Né? Escola eu nunca tive intenção, mas nós temos palestras prontas em PowerPoint, que a gente pode passar isso que nós estamos falando aqui, passo a passo, que a gente dá em estaleiros, em indústrias. Havia a associação da BVC, Sim. Associação Brasileira de Velejadores Cruzeiros, que infelizmente morreu. Não, na verdade a gente renascendo. está renascendo. O uma Vela nova Show proposta, né, Gil? está em conversa para poder reativar Os encontros. os encontros, as flotilhas. As É ótimo isso, porque nos encontros da BBC eu dei várias palestras justamente dando esses enfoques que nós estamos falando aqui agora. Eu fico pensando nos E eu tenho mercados. esse material todo pronto. Os mercados, por exemplo, né, eu vendo o mercado da Bahia, tem muita dificuldade de mão de obra qualificada. Sim. Então, os detalhes que o senhor Em Angra trouxe... também, acho que todo lugar, né? Acho que... Então, eu acredito que prefeituras que estão fazendo, lá em Salvador mesmo, tem uma grande campanha de capacitação da galera que trabalha na toda a náutica. E eu tenho certeza que o conhecimento que o senhor trouxe vai, né, ajudar várias pessoas que já trabalham e Não, vão... sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Nós, por exemplo, até dentro desse DNA da empresa, por exemplo, teve um cliente lá de Salvador. Sim. O barco dele afundou, infelizmente, um Trinidad 37. E ele me ligou desesperado e falou como é que ele recuperava o barco.
Eu, por telefone, fui fazendo toda a orientação para ele e o resultado foi muito bom. Tá? Sim. Mesma coisa, por exemplo, tem um veleiro grande de alumínio sendo feito em Salvador, lá no Aratu, Sim. e nós estamos dando toda a orientação para o cliente para fazer a aplicação. Ou seja, o atendimento ao cliente aí é um viu Por livre. teleconferência, por telefone, ele me liga a hora que for, ele tira a dúvida, esclarece, e assim a gente vai andando. E no mundo tão digital, a gente fica falando com robô, a gente tem uma pessoa que se dedica, acompanha o processo, ajuda, é realmente um diferencial. É como ele falou, ele não só vende a tinta, né? A gente conversou sobre o gap que existe, né? Sem Entre dúvida. a tinta na prateleira até a aplicação, né? Que é o banquinho de 3 pernas que eu estava falando. O que são as 3 pernas desse banco? A primeira perna e única é o fornecimento da tinta. As outras 2 pernas do banco estão dependendo do pintor. Se ele não preparar a superfície bem, o banco cai. Se ele preparar a superfície bem, comprou a tinta certa, pintou num dia errado, choveu, por exemplo, está úmido, também vai falhar. Quer dizer, qualquer uma das 3 pilares desse banco, eles têm que estar em sintonia. Se isso não estiver acontecendo, a pintura vai falhar. Com certeza. Sr. Raymond, a gente gostaria de agradecer a participação do senhor. Tenho certeza que as pessoas que se interessam pelo assunto vão buscar, né, mais informações no site. É um assunto muito importante, né? Para quem, necessário, principalmente né? para o velejador, né? Não, deixa eu só terminar, Claro. você perguntou do Converse. Isso, Sim, conversa. verdade. Bom, o Converse você vai pintar da mesma forma do costado, as partes lisas. Sim. E as partes que seriam antiderrapantes, voltando ao assunto do barco antigo, tá? Sim. Aquele antiderrapante original que foi tirado na forma, etc., que já está desgastado, qual é a nossa recomendação? Lixar aquilo até a fibra, se aplica um primer, Deixar liso. deixa liso, mata aquele antiderrapante, acaba com ele, deixa aquilo lisinho e maçando, talvez caso precise, alguma irregularidade, aí você dá um primer, você dá a primeira demão do PU, quando ele ainda estiver fresco, mole, você pulveriza um agregado que nós vendemos, chama Gripcon, e ele vai formar novamente um antiderrapante. São microesferas. Microesferas de vidro sólidas. E depois se vai o excesso disso aí e se dá uma demão bem fininha em cima para selar o produto. Fica perfeito. Foi como a gente começou o nosso bate-papo, né? É da quilha até o topo do mastro. teto. Perfeito. Por exemplo, acabei de fazer esse trabalho num Swan 57 lá do Rio de Janeiro, que é o Suzy Deer. Suzy Deer nós pegamos ele completo, tratamos a osmose dele com gel barrier, como falei, pintamos a envenenada, pintamos o costado e pintamos o deck. Ele tem vários pontos que é fibra, principalmente ele é todo em teca. Tá? Sim. É um barco lindíssimo. Ele tem 57 pés, maravilhoso. Bacana. E fizemos também todo o verniz interno dele Eu acho que eu vi novamente. esse barco lá na... Como se Tava chama? na Marina da Glória, esse barco? Não, ele mora no Yacht Club do Rio. Yacht Club do Rio? Às vezes está às vezes ele está no Verão. Eu vi esse porte lá em Salvador. Você estava subindo. E aí tem a pintura do mastro também, a mesma coisa. A gente tem todos os produtos apropriados para isso aí. As vendas do senhor acontecem através do site, representante, Site, e o senhor representante. atende tanto estaleiro quanto consumidor final, Sim, né? sim, exatamente. Muito bom. Então a gente encerra por aqui. Agradece o senhor pelo Obrigado tempo pela que oportunidade. destinou a explicar pra gente, a dar essa aula pra gente. Bom, a consideração final que eu gostaria de fazer é agradecer a oportunidade de estar no Vela Show, acho que organizado por vocês. E a gente espera estar o próximo ano novamente, caso houver. Né? E se realmente voltar a BBC, com certeza eu vou participar. Perfeito. Eu sou membro fundador, na verdade, da BBC. Desde o começo. A gente sempre teve com um veleiro lá, que eu tenho um veleiro também. E até se for o caso de fazer uma palestra aqui, também a gente está aberto a isso aí. Maravilha, é um assunto super interessante. E lembrando, quem está assistindo a gente, não se esquecer de se inscrever no canal, ativar Ativa o sininho. e compartilhar esse vídeo aqui com pessoas que vocês sabem que precisam desse conhecimento técnico, né? É isso aí, pessoal. Um abraço e bons ventos. Bons ventos.